Oi, Flávia. Oi, Su, boa noite. Boa noite. Deu tudo Prazer estar certo aí, aqui. né? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, cortando um pouco. Vamos ver se melhora. E tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, Ótimo, te vendo bem, tá tudo tranquilo aqui. ótimo. Então Vamos tomara que a esperar dar gente o... tenha. Ó, cortou um pouquinho, vamos ver. Ó, O teu corta, o meu tá bom? Vamos ver. Tu tá me ouvindo bem? eu tô ouvindo perfeitamente. O meu tá cortando? Tá dando uma cortadinha pra mim. Vamos ver. Acho que melhorou. É o que eu disse, hoje a internet não estava muito boa aqui. Aqui também não. É. Bom, vamos tentando, a gente vai fazendo. Se cortar demais, o pessoal que tá ouvindo vai me avisando por aqui. E aí eu repito ou você repete, tá bom? Ótimo. Tá bom. Estamos quase já no horário, vamos esperar só mais 2 minutinhos. 2 minutinhos pra gente aquecer o gogó. Deixa eu botar uma aguinha aqui pra gente Olha, começar tem a gente aquecer. falando que você é a melhor professora que ela teve. Quem tu, né, Su? Não, tem gente aqui falando, ó. Flávia, a melhor professora que eu já tive. Legal, queridos, que legal. Vai ser um prazer conversar contigo sobre essa jornada fantástica do ensino, da formação profissional em física aquática. Estou muito, uma expectativa muito grande de te ouvir, trocar ideias contigo, e da gente ver como fazer nesse momento também a melhor formação dos nossos estudantes, né? Vai ser bom. É o que a gente gosta, né, Flávia? A gente gosta de piscina e a gente gosta de dar aula. Então, é bom porque a gente troca experiências. Quem está aqui também, tem muitos professores aqui entrando. Muita gente para agregar conhecimento também, para discutir. Acho que vai ser muito proveitoso. Muito legal. Rômulo na área, legal. Todo mundo Aí, o muito bem-vindo. Douglas, Oi, Douglas. Thaisa, Sarinha, que legal, muita gente legal. Vai ser Mantina, que saudade! Mais uma professora na área. Oi. É, muita professora aqui. Mais um minutinho, né, Su? E a gente inicia. A gente começa, tá? Uhum. Já tem bastante gente aí, eu acho que quem entrar não vai perder muito. Ah, tem um delay aí, ó. O Rômulo tá avisando que tem um delay na fala. Oi, Douglas. Oi, Douglas. Uma- Oi, Flávio. Ábido. A Mari. Muito legal. Isso aí. Acho que já dá para a gente Querida começar. da Dani. Ó, são 8 Vamos lá. horas em ponto. Então, vamos começar mais uma live da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, respeitando esse nosso calendário de toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente ter esse momento aqui de troca, de bate-papo, né? E, na verdade, esse bate-papo de hoje é de duas preocupadas com a formação em fisioaquática e nós duas vamos explicar aqui o porquê. É que, na verdade, o que a gente acha é que o ensino é o começo de tudo. A formação ali da graduação, ela determina o resto. Se a gente tem uma boa formação, se a gente tem as condições necessárias de oferecer ao aluno boas aulas, uma boa vivência em estágio ou em projetos de extensão, que seja, se ele tem essa vivência, ele vai se empolgar com a área. Ele vai gostar, nós vamos ter bons profissionais escolhendo a área de fisioaquática e é um efeito dominó positivo, né, Flávia? É uma coisa Exatamente. boa. Então, tem muitos profissionais fazendo ótimas lives de fisioaquática aqui, pessoas admiráveis e que a gente gosta muito, mas a gente também tem que voltar esse olhar para o aluno e para o professor, né? Então, aqui, Exatamente. uma apresentação rápida, eu sou a Soraya, das duas da live aqui,
Trabalho com fisioaquática desde 2002 e na docência desde 2006. Estou aqui na Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, ministrando essa disciplina, além de outras. Acho que a Flávia pode se apresentar aí, né, Flávia? Então, eu sou a Flávia Martinez, eu sou fisioterapeuta e professora de educação física e estou há 32 anos atuando na área e há 30 como docente da fisioterapia aquática. E a gente pensou em iniciar esse papo fazendo uma retrospectiva histórica mesmo dessas últimas 3 décadas da fisioaquática. A nossa geração, que fez a graduação na década de 80, ainda encontrava aquelas disciplinas de recursos terapêuticos, onde, eventualmente, o professor era um só para dar eletro, termo, foto, terapia manual, mecanoterapia e hidroterapia. Naquela ocasião, então, se usava tanque de Hubbard, que era um tanque de inox, turbilhão, e a gente tinha aula com professores que não tinham uma prática clínica, e mesmo porque a hidroterapia não tinha ainda uma identidade no país. Ao longo, então, da entrada da década de 90, alguns grupos isolados, né, e nós nos encontramos também em 95 no congresso que o Maurício Koprovski promoveu em São Paulo, internacional, a gente começou a fazer movimentos isolados, tentando convencer instituições de ensino que não tinha como um conjunto de técnicas práticas e releitura da fisioterapia em ambiente aquático, não tinha como ela ser ministrada no 2º, 3º, 4º semestre, no meio de outras tantas técnicas. Por quê? Na ocasião, entendia-se que fisioaquática ou hidroterapia era como um recurso tal como o ultrassom, e eu ouvi isso de alguns profissionais. Mas é como o ultrassom é um recurso? Nossa, o profissional entra na piscina, ele precisa entender, né? O estudante tem que estar capacitado a entender os princípios físicos da água, os efeitos desses princípios fisiologicamente, terapeuticamente, biomecanicamente, a utilização das diferentes forças da água, da termodinâmica e ainda o aprendizado do exercício, do hands-on, da terapia manual, dos métodos terapêuticos e da prescrição do raciocínio clínico em ambiente aquático. Nós conseguimos, então, lentamente, com movimentos isolados, em algumas universidades e instituições de ensino do país, convencer que precisávamos de uma disciplina de fisioterapia aquática, na época chamada hidroterapia ou mesmo hidrocinesioterapia. Então, ao longo dos anos da década de 90, foi uma luta um pouco isolada de diferentes pessoas no país. Com a chegada dos anos 2000, também chegam em maior quantidade os cursos de formação em fisioterapia aquática. Valéria Figueiredo, antes disso até, Hidrovida, a PEG, o pessoal da Holanda e da Suíça, começaram a trazer para os brasileiros uma formação de métodos. E isso enriqueceu um pouco mais professores, docentes ou pretensos profissionais. Então a gente começou a refletir em como qualificar esse ensino. E qualificar esse ensino é dar ao estudante a oportunidade de praticar, de entrar na piscina, de compreender o seu corpo na água junto ao paciente, de adaptar as técnicas de terapia manual, de iniciar pelo menos a aplicação de métodos, de prescrever exercícios, de progredir, de corrigir, de executar. Então essa complexidade fantástica que é a fisioterapia aquática precisou de uma pressão nas instituições para que as disciplinas ficassem melhor montadas. Mesmo assim, muitas disciplinas ainda oferecidas numa fase muito precoce do curso. E essa disciplina oferecida numa fase precoce, quando o aluno vai chegar no estágio, se ele não tiver a oportunidade de praticar no estágio, ele muitas vezes perde o conhecimento. Então, uma outra luta, e eu vou depois pedir também a tua opinião sobre isso, é trazer esta disciplina de fisioterapia aquática mais para o final do curso, quando o estudante mais maduro já aprendeu FNP, técnicas, exercício, biomecânica, prescrição, saúde do adulto, do idoso, da criança, as patologias, as intervenções em ambiente seco, e ele é capaz, então, de enriquecer esse raciocínio clínico no ambiente aquático. Paralelo a isso, uma outra luta é o estágio supervisionado, porque fisioterapia aquática depende de prática. E a gente vai falar em EAD, vai falar em ensino remoto, e esta prática, com o paciente, tem um valor enorme. A gente tem a questão do estágio, da lei do estágio, né, do estágio extracurricular, onde tem que ter terminadas as cadeiras teóricas. Então, a gente precisa, com a força da associação, incentivar os núcleos docentes estruturantes, as comissões de graduação,
a rever, não só a sistematizar e unificar o conteúdo, o que um aluno tem que aprender em física aquática para conhecer essa especialidade, o nível em que essa disciplina é oferecida, né, em que momento do curso, de preferência mais tardio, uma carga horária que seja minimamente possível desse aluno aprender o principal e praticar o principal, e a oportunidade de estagiar, de atender pacientes. É uma especialidade muito peculiar, né, Su? Que depende Sim. de muitas habilidades e competências, e por isso a gente está muito preocupado nessa formação acadêmica melhorar em nível de graduação. O que a gente estava conversando antes e que cabe aqui todos os professores que estão assistindo discutir, é assim, a gente não pode esquecer que existe um tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, basta ensinar fisioterapia aquática em sala de aula? Não. Então, se eu tenho a possibilidade de formar um aluno em vários contextos, em várias condições, eu, como professor, preciso saber disso. Então, é puxar a responsabilidade para o professor e falar assim, quais habilidades e competências eu pretendo desenvolver com esse estudante durante a disciplina ou no estágio. Qual o perfil do egresso que eu quero? Exatamente. Porque se as diretrizes nacionais, as DCNs que a gente trabalha agora, que são as de 2012, se as diretrizes elas preveem que a gente tenha um profissional humanista, generalista, crítico, reflexivo, eu vou conseguir isso numa carga horária baixa, tendo um aluno só em sala de aula? Então, essas perguntas o professor tem que fazer para planejar a disciplina. A carga horária é uma coisa que precisa ser muito discutida. É claro que as diretrizes nacionais elas não determinam carga horária para nenhuma disciplina. Também não determina para fisioterapia aquática. Mas a gente tem que discutir em grupo e chegar em um consenso nosso de grupo. Vai ser 30% teórico e 70% prático? Eu consigo oferecer 40 horas, você consegue oferecer 60? Ou eu consigo oferecer 120 horas, dividida entre disciplina e estágio? A gente precisa, como professores, pensar nisso e saber que condição fazer, porque é o que você falou. É um outro processo que é convencer um núcleo docente estruturante de que essa disciplina é importante, de que ela não pode estar no núcleo pré-profissionalizante, que normalmente é onde elas estão, que ela tem que ir para o núcleo das disciplinas aplicadas, profissionalizante, para eu ter um aluno mais maduro, que eu possa, na prática, discutir um caso clínico, simular um caso clínico até receber um paciente numa aula prática antes de um estágio, né? Então, são coisas que a gente precisa discutir. E por que nós trouxemos para esse momento, né? Porque nós estamos em fase de revisão de PPCs, Planos Político-Pedagógicos de Curso, porque as novas DCNs de fisioterapia de 2018 ainda estão em formato de minuta, mas já vão ser aprovadas aí pela Benfísio. Então, em 2017, lá em Belo Horizonte, você estava, só pedindo, coisas interessantes acontecem em Belo Horizonte, né? É verdade. Lá, provavelmente, o ano que vem, no Brasileiro, vai ser a Pititinha da Giovana Estela que vai andar. Nesse congresso, nesse simpósio mineiro, a gente tinha uma representante da Benfísio lá e a BFA escreveu uma carta aberta. E nessa carta aberta, eu até anotei aqui, dizia que a fisioaquática é a especialidade reconhecida e, como tal, a gente precisa manter esse conteúdo dentro da grade curricular. Ah, mas o meu curso é estruturado em ciclos de vida e não tem uma disciplina com esse nome, que seja, mas o conteúdo vai estar lá em formato teórico e prático, com o risco futuro de se desativar serviços de fisioterapia aquática por não ter profissional formado. Então, foi uma carta muito incisiva na época, mas que a gente precisa ter esse alinhamento. Enquanto o professor luta lá no curso e o coordenador convence uma diretoria, por exemplo, de uma faculdade particular a construir uma piscina, a gente tem que ter a associação ao mesmo tempo brigando para conseguir que isso esteja dentro das diretrizes, né? E por outro lado, a Benfísio convencendo o MEC
de que essas diretrizes precisam ser seguidas. Então, é um esforço conjunto para a gente conseguir esses resultados, né, Flávia? Isso é uma coisa importante, assim, nós estamos vivendo uma época, ao encontro que tu dizes, de fisioterapia baseada em evidências científicas. Então, a fisioterapia aquática está nesse caminho, a fisioterapia aquática baseada em evidências. Se as instituições de ensino não capacitarem seus estudantes para o pensamento crítico, né, para ideias de pesquisa, para trazer o profissional também, fazer esse contato com o profissional, para que ali também se estimule o estudante a produzir conhecimento na iniciação científica, posteriormente em pós-graduação, a gente também vai estar na contramão do crescimento da nossa profissão. Então, como nós somos uma especialidade que também quer a sua prática baseada em evidências científicas, é muito importante que as instituições se organizem nesse sentido para capacitar professores e estudantes a entrar nesse mundo de produção de conhecimento na área que ainda requer bastante investigação. Sim, pensando na graduação, a pesquisa ainda é nas iniciações científicas e TCC, né? Mas o importante, eu acho que na pesquisa a gente tem dois grandes caminhos na graduação, que é ensinar a pesquisar, o aluno saber buscar o que realmente é uma evidência, numa base correta, ele não jogar no Google o que ele quer, o que normalmente nossos alunos fazem. Mas ontem até o Fábio disse isso, e é o que acontece. Mas saber buscar numa Cochrane, num Scopus, numa PubMed, numa Web of Science, mas também ensinar o aluno que ele pode fazer pesquisa. É isso aí. Produzir conhecimento. Porque ele vai ser um profissional, não só que sabe buscar uma evidência, mas que ele pode fazer uma parceria com alguém que esteja numa universidade e falar, olha, eu estou aqui na minha clínica e estou tendo resultado interessante. Você pesquisa junto comigo o que eu estou vendo aqui. E são parcerias ricas. Às vezes o profissional que está na prática, depois ele não tem tempo de escrever um artigo, de se dedicar a fazer uma análise estatística. Mas se ele estiver fazendo uma prática correta, documentada, o aluno que aprendeu a avaliar numa disciplina de fisioaquática usando escalas, escala de dor, escala de qualidade de vida, escala funcional, esse profissional não vai avaliar seguindo uma avaliação, uma ficha de avaliação comum e simples. Ele trabalha em parceria com a universidade, com a academia, produzindo conhecimento. Então, é uma formação, é o que eu disse no início, é uma bola de neve, mas com efeito positivo, né? E fechando o tripé, acho que a gente não pode esquecer da extensão. Ah, sim. Agora é a hora da extensão, é a grande oportunidade que o aluno tem de estar na prática, é a obrigação da universidade de oferecer para a comunidade o que é de direito dela. Então, a universidade transformando a sociedade, são aqueles 5 Is da extensão, né? Impacto na formação do estudante, impacto social, interação dialógica. E com isso, o aluno consegue ganhar uma vivência prática que às vezes a gente não consegue na disciplina. Então, às vezes, a grade curricular em 60 horas de fisioaquática, eu não consigo oferecer mais nada, mas eu tenho um projeto de extensão que acontece uma vez por semana, por 5 horas, que vai oferecer para esse meu aluno uma carga horária altíssima de fisioaquática. E aqui, ó, eu vi o Wellington em Belém tem uma fantástica de Watson na comunidade. Aqui tem o projeto Golfinho, que já tem 11 anos, que é fisioaquática em deficientes visuais. Eu sei que o Rômulo tem uma em Florianópolis, que é a Proaqua. A Débora, que está aqui, tem estimulação de bebês lá em Diamantina, que é um projeto fantástico. E agora, a gente está, na verdade, as universidades estão sendo obrigadas a acreditar a extensão, né? Existe uma regulamentação, uma portaria de que todos os cursos precisam acrescentar na sua grade de horário 10% de extensão universitária. Se a gente for pegar um curso de 4.000 horas, que é o exigido, são 400 horas de extensão. É muita coisa, né, Flávia? É muita coisa. E aí eu consigo oferecer para o aluno, além das minhas 60 horas, mais 20, 30, 40 horas de vivência prática na fisioterapia aquática com extensão. Essa extensão vai acontecer onde?
em instituições da cidade, em clínicas de fisioaquática que podem fechar parceria. Então, abre muitas portas para os profissionais que estão na prática estarem juntos com as universidades. Isso pode ser usado depois até para marketing dessa clínica. E permite ao aluno que tenha essa vivência, né? Uma chance. Nas universidades federais que nós temos, né? Nós duas somos de federais, a gente tem mais facilidade, talvez, de implementar a extensão. E também pesquisa. Mas esse teu comentário é super importante, porque além da capacidade, né, habilidades e competências que o estudante tem que ter, a capacidade de raciocinar com as forças físicas da água, compreender o que o arrasto significa, o que o empuxo, a própria gravidade interagindo com essas forças, a terapia manual, a resistência manual do Badragás, as fixações e etc. Além dele ter que raciocinar clinicamente sobre esse conteúdo, ele tem que ter habilidade motora, habilidade, tal como um cirurgião dentista, tal como um cirurgião, ele precisa fixar o seu corpo, saber fazer o manejo, utilizar bem todo o seu corpo com o paciente. E ele, apesar de nós termos uma especialidade que é fisioterapia aquática, nós ali temos bebês, neuro, traumato, cardiorrespiro, metabólico. Então, esse estudante com a extensão, né, podendo ser inserido na extensão, ele tem a oportunidade de transitar nas diferentes sub-áreas dessa especialidade e treinar o raciocínio clínico e o hands-on. É muito importante que esse aluno tenha a oportunidade, durante a graduação, de praticar, porque a gente vai imaginar aquele modelo antigo, uma disciplina que é oferecida no 4º semestre, dentro de recursos, e sem estágio. Como o aluno vai ter noção de que ele pode se apaixonar por aquela especialidade? Apenas se ele vivenciar. Mais ainda, depois que ele iniciar essa vivência, ele ainda vai ter que ser capacitado para o mercado de trabalho. E para o mercado de trabalho, nem sempre tu atendes um paciente individualmente. Às vezes tu atende 2, tu atende 3, pequenos grupos. Tu tem que raciocinar, cuidar, corrigir aquele grupo. Então, essa capacitação desse futuro profissional que quer atuar em física aquática, ela demanda tempo. E por isso, ter a extensão, os professores que oferecerem extensão e proporcionarem aos estudantes estarem dentro da piscina ao longo da sua formação, é uma super vantagem para esse estudante que quer seguir a especialidade física aquática. Então, viva a extensão, que bom que ela existe e que bom que os nossos colegas estão cada vez expandindo mais os seus braços na extensão para oportunizar os estudantes conhecerem e imergirem mais nessa especialidade com tantas facetas, vista a população ampla que a gente atende, né? Sim, é a grande oportunidade mesmo que tem. E o professor, ele precisa ir atrás disso. Na verdade, essas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, elas eram para o Plano Nacional de Educação 2014 e 2024. Então, todo mundo estava tranquilo, achando assim, não, a extensão a gente pode pensar depois. Vamos organizar a grade curricular. E agora isso antecipou para 2021. Então, os professores vão ter que se organizar logo para poder creditar esses projetos de extensão como carga horária de aluno, né? E aí a gente vê quantas universidades, eu vejo aqui na cidade, como a gente pode fechar parcerias com colegas que estão na fisioaquática e fazer esse aluno ter vivência em diferentes áreas. São inúmeras oportunidades. E aí a gente consegue estreitar laços, né? A gente consegue fazer grandes parcerias. O professor pode oferecer dentro de uma instituição que às vezes tem uma piscina aquecida, totalmente subutilizada. As APAES têm essas piscinas. Nós temos aqui vários institutos especializados. Eles têm, aqui nós temos a UAI, né, que é a Unidade de Atenção ao Idoso. Os idosos frequentam, tem a piscina aquecida e não tem um projeto de fisioaquática lá ainda. Então, nós temos muitas oportunidades. E aí pensar que a relação ensino, pesquisa e extensão, ela deve acontecer. A dúvida que surge lá na extensão, o aluno traz para a sala de aula, ele traz para o ensino, é discutido ali. A forma de avaliação, a forma de pensar um plano de ensino e um plano de tratamento e prescrever uma intervenção. Isso surge da extensão. Assim como o que é discutido na extensão e tem dúvida,
e que traz para o ensino e continua sendo dúvida, vai ser confirmado com uma pesquisa e assim por diante, né? Agora, falando em pesquisa, acho que você pode falar um pouco mais como um aluno pode se aprofundar após a graduação em cursos de pós-graduação, né? Sim. Então, a gente poderia pensar na pós-graduação, tanto lato sensu, que o Brasil tem cursos maravilhosos, nós temos cursos de muita qualidade, lato sensu, e aí o aluno também tem a oportunidade de fazer um trabalho de conclusão de curso e fazer uma pesquisa, e o estrito sensu, que é um pouco mais restrito, né, em universidades públicas e algumas particulares, que também possibilita esse acadêmico produzir conhecimento. E a gente poderia pensar, a fisioterapia aquática, ela precisa de conhecimento básico, então, por exemplo, pesquisas com modelos animais, pesquisas em ambiente de laboratório bem controlado, assim como ensaios clínicos randomizados, que já são feitos e são muito importantes, bem como pesquisas mecanísticas, né? Compreender, a gente tem o exemplo do Well, a gente tem o exemplo do Rogério Antunes, criando dispositivos, tentando compreender melhor os mecanismos do corpo em relação à água, a biomecânica, a cinesiologia, a fisiologia e por aí vai. E a gente também precisa de revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas, elas vão ser especialmente importantes agora, porque começa o movimento do DIBRAF, das diretrizes brasileiras da fisioterapia nas diferentes especialidades. Para a gente, então, até facilitar o professor, uma vez que nós tenhamos diretrizes clínicas, aquele professor que eventualmente não teve uma experiência numa determinada área, ele pode se valer das diretrizes que as associações vão criar, nossa associação de fisioaquática vai criar, já está iniciando os movimentos, ele vai ter uma facilidade de passar um conteúdo que nem sempre ele tem experiência, a partir das diretrizes. Isso vai ser muito importante. Só que, ao mesmo tempo que as revisões sistemáticas, elas fomentam, e os ensaios clínicos fomentam as diretrizes clínicas, elas são importantes, nós também precisamos de diretrizes curriculares. Então, nós estamos num momento lindo, né, em que a Associação Brasileira de Fisioaquática está se movimentando mais do que nunca para ajudar os futuros profissionais e os atuais especialistas e os futuros especialistas com diretrizes clínicas, no futuro próximo também, diretrizes acadêmicas, e a gente pode unificar um pouco mais as realidades das diferentes instituições de ensino no país. Então, é um momento fantástico, mas mais do que nunca, a gente precisa de gente pesquisando, produzindo conhecimento, fazendo ensaio clínico, pesquisa básica, revisões sistemáticas, para que a gente rapidamente consiga fazer um bom trabalho em diretrizes clínicas e também em diretrizes curriculares paralelo a isso. O produzir conhecimento, às vezes quem não está diretamente ligado à academia e quer fazer uma pós-graduação, stricto sensu, né, um mestrado, às vezes existe aquela ideia de que eu preciso buscar um programa de pós-graduação em fisioterapia. Sim. E, na verdade, a gente tem várias possibilidades. A gente tem os programas de pós-graduação em fisioterapia, mas a gente tem programas de pós-graduação em fisiologia do exercício, em neurociência, em bioengenharia, programas de pós-graduação em psicologia, em educação, e que às vezes o que eu quero fazer, o tipo de estudo que eu posso fazer, inclusive tratando os meus próprios pacientes, se eles aceitarem os termos que estão num termo de consentimento de um projeto aprovado por um comitê de ética, feito de uma forma, seguindo uma metodologia de pesquisa correta, a gente pode sim propor um estudo, fazer um estudo de qualidade que agregue na nossa área e agregue, eles estão comentando aqui vários programas de pós-graduação, ciência da saúde, ciência da reabilitação, engenharia biomédica, tem vários, né? Os próprios programas que têm como linha de pesquisa biomecânica, avaliação e intervenção no movimento humano. Então, existem muitos caminhos. E a gente tem muito profissional bom na fisioaquática, que está na clínica, está trabalhando e tem total condição de agregar programas de pós-graduação em fisioaquática. Né? A Márcia Cunha está nos contando aí que fez o dela, né? Ela fez na Unifesp, lembro bem, Márcia, tu fizeste em doenças neuromusculares, ela tem um super conhecimento, porque levou a orientadora a ideia
de inserir a física aquática. Então, também é um papel de convencimento, né, Su, do futuro, do orientando, olha, vamos usar a água como parte dessa tese ou dessa dissertação. Ainda precisamos de mais, né, mas já é um bom começo. De pós-graduação em bioengenharia era convencer um orientador que era engenheiro que a gente poderia colocar os ratos para nadar. E aí, você quer? Então, se vira. Acha um lugar para ele nadar, põe ele para nadar, mas para provar o quê? Que o exercício feito na água aquecida poderia sim estimular tecido ósseo, o que na época era não estimula, não coloca ninguém dentro da água, porque o efeito não vai ser bom. E o que ele fazia era uma linha de ensaio mecânico em tecido ósseo. E aí chega um físico e fala, não, a minha proposta é essa. A gente tem que também ter essa iniciativa sem medo, porque a competência é muito grande de quem está na área, né? Exatamente. E a gente também começa, as ideias de pesquisa começam a ficar cada vez mais ricas, porque os profissionais se inspiram na prática clínica, em outras pesquisas. Então a gente vê o grupo japonês fazendo eletroencefalo durante a imersão, os suecos fazendo ecografia cardíaca durante a atividade, os húngaros vendo o distanciamento das vértebras durante o mecanismo de tração. Então a gente começa a ver que a instrumentação científica, né, ela também está indo para dentro da piscina em humanos. E a gente tem os modelos animais que nos ajudam muito nas questões estruturais, ultraestruturais, mas agora a instrumentação também vem para modelos humanos. E os ensaios clínicos que são fundamentais, que a gente precisa entender. Então a gente viu aqui o pessoal falando de fibromialgia e lombalgia crônica e Parkinson, a Ivera Israel, Jefferson Cardoso, a própria Márcia Cunha, o Wellington, tu e quantas pessoas, Rogério, Maurício, Ábido, Rômulo, muita gente, né, para a gente não esquecer, estão produzindo conhecimento, também compartilhando artigos e crescendo com ideias mais criativas e mais consistentes para mais pesquisas. E a Associação Brasileira é fundamental nesse momento também, para apoiar, para auxiliar na busca de artigos, na disponibilização de materiais, novidades, congressos, lives. Então, acho que é um momento ímpar da Associação Brasileira de Física Aquática, ajudando os especialistas em respostas, em perguntas, em inspirações, em questões críticas também. E nesse momento de pandemia... Desculpa interromper, mas até para deixar bem claro, assim, todas as diretrizes que nós estamos discutindo aqui, as DCNs, estão todas no site da BFA, disponíveis para quem quiser, para os professores, né? Toda essa documentação relativa à extensão. E também no site vai ter uma aba específica só para evidências científicas, artigos já pré-selecionados pela comissão científica da associação, né? Que vai ler esses artigos, pontuar, avaliar a qualidade e disponibilizar no site da associação, né? E assim, a gente não pode deixar de comentar que, infelizmente, a pesquisa, ela é cara. Ela é trabalhosa, mas brasileiro não tem preguiça de trabalhar e não tem medo disso, mas ela é cara, então a gente custa ter os equipamentos, normalmente é através de edital, e isso realmente dá muito trabalho para fazer. E depois o próprio processo de tradução, submissão em revistas que são pagas. Nós somos acostumados com isso, né, Flávia? Normalmente a gente tira do bolso para pagar a publicação, para pagar uma tradução que nunca está no nível que eles querem e desejam, mas vale a pena porque a gente mostra o que faz. O fisioterapeuta brasileiro, o fisioterapeuta aquático, ele faz um trabalho de extrema qualidade e não compartilha no meio científico quanto deveria, né? Bom, nós vamos fazer agora, eu e a Flávia, a gente tinha combinado de, no meio da live, dar um aviso para todos, porque a gente estava com medo de ficar para o final e não dar tempo, porque a gente fala demais. E na verdade, a gente pensou nesse momento ímpar que a gente está vivendo aí, e todos pararam, alguns estão retornando agora, outros ainda não podem retornar ao trabalho. Nós temos professores em uma dedicação
ininterrupta para se capacitar e conseguir fazer um trabalho via remota de qualidade, sem que a gente perca a excelência que vinha sendo feita. Alunos estudando por conta própria, tem tantos alunos meus aqui na live se dedicando, estudando, pedindo material. E assim, lembrar que está todo mundo fazendo o seu melhor. O melhor de cada um é diferente, mas está todo mundo fazendo o seu melhor. E a gente tem a felicidade de ter escolhido, para mim, a melhor profissão que existe. A gente vive para fazer o bem ao outro, para cuidar, para zelar, para reabilitar, para habilitar. A gente tem uma profissão linda. E muitos de nós da fisioaquática também trabalham em hospitais e não estão agora aqui na live exatamente porque estão trabalhando ou tendo pouco momento de descanso do dia. Então, logo depois dessa live, aqui no Instagram, vai ter uma pequena homenagem nossa da associação. É um acróstico, uma pequena poesia, em homenagem a esses fisioterapeutas que estão agora na linha de frente e estão fazendo um papel fundamental, né? Que essas pessoas recebam o nosso carinho, o nosso agradecimento e as orações e compartilhem se quiserem, mas recebam com carinho essa homenagem da associação nesse momento. Tá? Bom, nós vamos continuar agora, nós já falamos um pouquinho da pós-graduação em estrito senso, e a gente tem que falar um pouco também dos cursos de capacitação. Né? A gente tem excelentes cursos oferecidos aqui no Brasil, e nós temos cursos que têm regulamentação própria, associações internacionais, outros cursos já são mais livres, não tem toda essa regulamentação. Tem cursos que são oferecidos unicamente a fisioterapeutas, outros permitem que outros profissionais possam fazer esses cursos. Nós temos uma variedade muito grande. O que a gente tem que pensar é assim, quem vai fazer esse curso é um profissional já formado, que entende o que é fisioaquática e quer se capacitar mais. Então, a primeira coisa é qual curso fazer. Então, você que quer se capacitar, tem que pensar, bom, primeiro, por que eu vou fazer? Eu quero me capacitar em quê? É para um trabalho específico, é para melhorar a minha intervenção, a qualidade do que eu faço, porque aí sim eu vou para um curso preparada, estudada, aproveito esse curso e ele não passa a ser um gasto na minha vida, ele é um investimento. Então, eu sei para que eu estou fazendo, e aquilo é um investimento de tempo, é um investimento de recurso financeiro para me capacitar. Então, a busca de qual fazer é muito relativa, porque depende do que eu quero e do que eu preciso. E aí sim nós vamos ver, esses ministrantes do curso são habilitados nesse método? Quem está oferecendo ou trazendo esse curso é credenciado? Esse certificado terá validade, reconhecimento após fazer o curso, né? Eu não sei agora a sua opinião sobre isso, Flávia, você pode falar, mas eu acho que a pessoa ter esse bom senso de pensar no que vai fazer, né? Não adianta querer pagar um curso barato, 100% EAD, e achar que vai se capacitar num método específico, né? Sem dúvida, Su, eu acho que a gente tem que reconhecer, todos nós fizemos cursos, né? Fizemos graduação, todos nós, especialistas, fizemos cursos de formação. Por exemplo, um professor, e a gente discutia isso recentemente, o professor não vai conseguir numa disciplina, primeiro tem a regulamentação do método, ele não pode ensinar o método ARTS numa disciplina de graduação, né? Ele também não vai ter tempo hábil e nem condições de passar todo o Badragás, todo o Haluik, TMSA e JDG, Aquadynamic e outros métodos. Então é importante que também o docente ele consiga dimensionar o conteúdo que ele vai colocar
na sua disciplina e tem ali uma diretriz, e ao mesmo tempo estimule o seu estudante e o futuro profissional a fazer o curso de formação com esse pensamento crítico na hora de escolher. Nós temos no Brasil excelentes cursos de formação em métodos, e nós estamos muito bem, nós não precisamos sair do país, muitos brasileiros dão cursos, outros estrangeiros vêm ao país, então a gente tem a Hidrovida, o Rogério, o Calixto, o Jacaites, o Zé Lima e quantos outros profissionais dando curso, Arthur e muitos outros, desculpa se eu esqueci alguém. E esses cursos são fundamentais. O curso é uma forma de tu te reciclares, de tu trocares ideia, conhecer gente nova, treinar o teu hands-on, aprender novas técnicas, confirmar o que tu já sabe. Então, é fundamental que esse profissional que está interessado ou que é especialista em física aquática esteja alerta a evidências científicas, novos artigos, novidades, pensamento crítico. Quem é? Né? Em quem eu estou me espelhando? Quem são os profissionais que vão fazer parte da minha formação? E eu acho que o Brasil, sem falsa modéstia, é um dos países com o melhor time de fisioterapeutas em ambiente aquático. A gente tem participado dos congressos mundiais, a gente conhece um pouco de diferentes países e vários colegas que estão aqui conosco e da associação, e a gente pode ser tranquilamente, pode não ter falsa modéstia em dizer, nós somos muito bons, nós temos excelentes profissionais. E nós temos mais, nós temos um grupo que é apaixonado pela física aquática, é cooperativo, admira um ao outro, aproveita para aprender com o colega. Então essa especialidade, ela é muito especial. Não só por trabalhar com esse elemento vital lindo, por trabalhar com uma relação terapeuta-paciente diferente, com um raciocínio clínico muito peculiar, mas por ter essa sorte de ter grupos de pessoas maravilhosas com quem a gente aprende, a gente troca. A gente é muito feliz de estar nessa área. Mas a gente também está preocupado com esse momento de pandemia, né, Su? Por várias questões. Nós já estamos quase partindo para a última parte da live, mas assim, pensando nesse grupo coeso e colaborativo, a última forma de formação, obtenção e atualização de conhecimento é nos eventos, né, científicos. A gente tem aí nos anos pares o Congresso Brasileiro e Internacional, que já foi sediado em vários lugares do Brasil. Temos nos anos ímpares os simpósios regionais, em que a gente consegue se atualizar, mas a gente consegue ter uma troca muito grande e consegue criar laços. Isso eu aprendi aqui com os mineiros. Aqui ninguém fala networking, aqui é criar laços. Vai muito além do contato profissional. Você encontra alguém num evento, vê que próximo a onde você trabalha, em cidades próximas, alguém faz a mesma coisa que você, com grande qualidade, você mantém contato e troca experiências, e com isso você ganha qualidade, e o maior beneficiário é o seu paciente, o seu usuário, cliente, que é o nosso objetivo principal, né? Então, é um grupo ético que não tem interesse nenhum, além de garantir boa formação aos profissionais da área. Isso é muito bonito de ver, a gente não vê essa competição aqui dentro, a gente vê colaboração, né? Então, eu estou vendo aqui comentários de que no Ceará está escassa a oportunidade, então a gente tem que começar a pensar nos eventos regionais lá e também pensar em levar outro. Nosso último brasileiro foi em Recife, mas os regionais acontecerem, isso é muito importante. Aqui em Minas nós já tivemos 5 regionais, o último foi aqui em Uberaba, e são momentos muito ricos, além do brasileiro, né? E vamos para a última parte, então, que é, nesse momento de pandemia, como garantir uma formação de qualidade, né? Primeira coisa, eu acho assim, o aluno, ele tem na figura do professor alguém único, alguém em quem se espelhar, como você já disse aqui. Então, quem eu tive o primeiro contato com a fisioaquática, e foi num estágio extracurricular, foi com a Ana Lúcia, de Giane, que está aqui na live agora. E é uma pessoa
apaixonadíssima pelo que faz. E eu vi ela trabalhando, falei, como alguém pode fazer isso com tanta vontade, com tanta emoção? E foi alguém que me marcou muito. Então, se alguém quiser também colocando aqui no site, aqui no chat, os nomes desses professores que na física aquática te marcaram, enquanto a gente faz essa última parte da live, aproveita. Aproveita que tem muito professor aí. Mas pensando assim, o professor sabe a responsabilidade dele. Ele sabe o que ele tem que fazer. E num momento como esse, isso gera muita angústia. A gente sabe que as particulares pararam as aulas presenciais, logo já iniciaram o ensino remoto. Isso ainda não aconteceu nas públicas. A gente não tem essa necessidade urgente das particulares de continuar, né, fazendo. Mas, assim, claramente todos aqui sabem que tanto eu quanto a Flávia, nós somos contra o ensino EAD, nós já nos manifestamos, fizemos vídeo com relação a isso. Mas a gente queria hoje conversar e deixar bem claro que existe uma diferença grande entre EAD e o ensino remoto. Disponibilizar slides, artigos e o aluno assistir sozinho e depois responder a uma série de perguntas e exercícios para se avaliar o grau de obtenção de conhecimento, não é um ensino que se garanta qualidade. Muito menos na fisioterapia aquática, eu acho que aqui a gente já falou de todas as habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas em prática, na piscina. Mas a gente precisa reconhecer que o ensino remoto, principalmente nesse momento, ele é importante no conteúdo teórico que pode ser dado. A parte prática vai ser transformada em ensino remoto? Óbvio que não. Quando ela vai ser dada, a gente ainda não sabe, a gente não sabe nem quanto tempo vai durar esse ensino e quando a gente vai poder retornar para as universidades. Mas a gente precisa saber que o ensino remoto, ele já permite a interação, a discussão, como a gente está fazendo aqui agora. É um encontro sincrônico, em tempo real, de professor com alunos, onde você pode ter uma boa troca e discussão. Então, existe uma diferença grande. Mas para isso a gente precisa ter um ambiente virtual de aprendizagem, AVA, né? E tecnologia de informação e comunicação, que são as TICs. Então, a gente precisa ter esse ambiente que a gente está tendo agora aqui nessa live, para que a gente consiga ter qualidade de ensino. E aí, nós que estamos nas federais, estamos passando por esse momento de treinamento nas TICs e tendo AVA, mas pesquisando também que aluno nosso vai ter acesso a isso, né? Eu acho que a palavra agora, nesse momento, é equidade. Igualdade é dar para todo mundo a mesma coisa. Quem tem internet em casa, quem tem chips, tablets, celulares, computadores, vão acompanhar o que eu estou oferecendo e eu posso oferecer um conteúdo de extrema qualidade e ser bem aproveitado. Mas eu tenho que reconhecer que tem gente que não vai ter acesso a isso. E ter um equipamento eletrônico não é suficiente se esse aluno não tiver condições de ensino como ele teria numa sala de aula. Então, a palavra que manda mesmo, e aí eu acho que a Flávia concorda comigo, a gente já discutiu sobre isso, é equidade, né? É conseguir oferecer para cada um o que ele precisa para conseguir ter uma formação de excelência nesse momento, né? Sim, e também compreendendo essa democracia, essa equidade necessária, e sabendo que a gente tem aí 40% de carga horária, de possibilidade, né? Mas que as disciplinas, o estágio de fisioterapia aquática e as disciplinas de fisioterapia aquática têm uma peculiaridade, até o atendimento remoto tem uma peculiaridade, que é a necessidade da estrutura física, né? Isso sempre foi uma limitação em algumas instituições, ter uma piscina apta também a se fazer a prática de fisioterapia aquática. Então, por isso, especialmente para nós, o ensino remoto ele é importante desde que com equidade,
mas ele tem limitações porque nós precisamos do ensino presencial em algum momento. Então, nessa fase de pandemia, as universidades querem vencer o ano, né, e querem entregar os seus formandos, entregar os seus egressos. A gente está num momento muito delicado, né, Su, porque as incertezas do que vem, nós aprendendo a fazer o ensino remoto, nós precisando da equidade para esses novos estudantes, esses estudantes atuais que precisam acessar o conhecimento, e a gente se reinventando, mas ao mesmo tempo sem muitas ilusões, né? Há limites para isso. Essa especialidade, ela tem demandas necessárias que são prática com o paciente e prática com colegas. Então, a gente não pode ser também nem utópico de que não, ok, vai dar. A gente sabe que nós precisamos da piscina, nós precisamos dos estudantes e a gente vai ver como vai ser o distanciamento e como o próprio documento da associação e da organização internacional vão auxiliar as instituições nessas novas regras de proteção e de cuidados quando for liberada o isolamento. Então, sabe que com essas novas regras de distanciamento, as aulas práticas vão acontecer em vários grupos, então a carga horária prática vai aumentar muito. E o professor vai ter que fazer um planejamento muito bem feito dessas aulas práticas para conseguir fazer em vários momentos numa mesma piscina, garantindo essa qualidade, né? E a gente não pode esquecer, você comentou, desses 40% permitidos, 20% EAD já era permitido, né? Isso daí já é até aceito pela Benfísio, porque já era permitido. Agora, em dezembro do ano passado, então, antes da pandemia, em dezembro do ano passado, foi feita uma portaria e estabeleceu-se os 40% permitidos num curso. Esses 40% a gente tem que ter bem claro que eles podem ser oferecidos nas disciplinas teóricas ou conteúdos teóricos dentro de disciplinas que permitem que o ensino remoto seja feito com qualidade. Então, isso não pode acontecer na fisioaquática, no conteúdo prático? Não, mas ele pode acontecer no conteúdo teórico? Sim, se eu conseguir garantir qualidade e eu tiver capacitada para isso, sim. Mas qual o cuidado que a gente tem que tomar? Se a gente for muito desesperado agora, e aí eu puxo a responsabilidade para nós que estamos nas federais. Eu sei que é uma diferença gritante entre estar numa particular e numa federal. Já estive nas duas, você também provavelmente, então a gente sabe que nós estamos sendo bem menos pressionados. Nós estamos tendo tempo de nos capacitar e de discutir com o núcleo docente estruturante, colegiado de curso, até nas pró-reitorias, como fazer isso, né? Até eu vi o pronunciamento da pró-reitora de graduação de ensino da Unicamp, que foi a primeira universidade que parou o ensino presencial, que protegeu seus alunos. Mas, ao mesmo tempo, foi a primeira que voltou com o ensino remoto. E eles tiveram que disponibilizar, por exemplo, tablets e chips de celulares para os alunos indígenas da Amazônia. Não é aluno indígena do litoral de São Paulo, aluno indígena da Amazônia. E depois disso, saber se lá ele ainda tem internet para usar. Então, ela estava explicando desses grandes desafios. Também mostrou que houve uma resposta muito positiva. Professores que não eram abertos a fazer esse tipo de ensino e se propuseram e estudaram e se dedicaram, perceberam sim que é uma nova via de comunicação barata, acessível e que pode sim ter bons resultados. Mas a gente tem que tomar o grande cuidado que se a gente for muito pressionado agora, e por isso que nós, as federais, temos que realmente pensar no nosso papel de saber dizer não e dizer sim no ponto certo, porque nem sempre o da particular vai poder dizer não. Porque se a gente fizer agora, alguém pode falar no futuro, vocês fizeram muito bem. Exatamente. Foram competentes e deram o conteúdo de vocês à distância, então agora eu não vou oferecer um espaço presencial, porque sai muito caro. Então, a gente tem que realmente ser cauteloso, né? Nesse momento, em todos os sentidos. Prioridade é garantir ao aluno excelência de formação, mas também pensar na nossa área. Pensar em como esse conteúdo vai ser dado
se a gente brigou até hoje para não ter EAD na área da saúde, especificamente na nossa área, né? Sim. É claro que a gente tem uma certa flexibilidade para compreender que princípios físicos, uma videoaula, uma boa aula de PowerPoint narrada, didática, pode ser dada com tranquilidade, mas não existe aprender uma especialidade que precisa de prática sem prática. Não há como um egresso aprender a fazer com um paciente que está ali para obter melhora. Ele precisa treinar, ele precisa experimentar, ele precisa da crítica construtiva, do ajuste da técnica. É claro que os cursos de formação complementar são fundamentais, mas a universidade tem, a instituição de ensino tem um compromisso com o estudante, né? E esse compromisso com a sociedade, com o estudante e com a profissão, ele precisa ser seguido à risca, né? Então a gente não vai, vamos fazer acontecer porque é necessário e vai dar e vai ter que dar. Não dá. Há uma janela de conteúdo que sim, mas a outra que não. Não há como. Né? Eu acho que a gente está muito afinada nessa ideia, é a ideia da maior parte das pessoas que conhece física aquática. Né? E assim, a gente tem pouquinhos minutos agora, então nós já vamos para o encerramento. E esse bate-papo, pão de queijo com chimarrão, né? Mas eu queria muito te agradecer, Flávia, por esse momento. Parceira de live, parceira de conselho fiscal, parceira de pesquisa. Então, é um prazer muito grande sempre estar com você. E o aprendizado é sempre muito grande. Que a gente continue sempre um grupo alinhado, no mesmo sentido, unindo esforços para um bem comum, né? E que a gente consiga manter esse caminho. Esse espaço continua aberto toda quinta para os profissionais que quiserem estar aqui. As dúvidas podem ser tiradas pelo Instagram aqui, no direct, ou no Face da associação, ou no site da associação, né? Muita gente querida, além de ti, que é maravilhosa, Su, mineirinha, como todos os mineiros que eu conheço da física aquática são maravilhosos, queridos, doces, gentis e capazes, competentes. Eu estou vendo muita gente querida aqui, nossos colegas, inclusive Thaisa e Ivan. Thaisa foi a pessoa que me convidou quando eu tinha 17 anos para física aquática, miúdo, Dani Cacique, César Sá, 1000 pessoas maravilhosas. Muito bom, muito emocionante estar com vocês e que a nossa especialidade cresça cada vez mais com essas cabeças maravilhosas, com essas almas maravilhosas, com esses seres humanos especiais que a gente tem sorte de ter como parceiro de especialidade. Muito feliz por estar aqui, emocionada e vamos que vamos vencer juntos essa guerra, essa pandemia e fazer com que a nossa especialidade seja cada vez mais reconhecida e mais profissionais, egressos excelentes, competentes e seres humanos doces e gentis como são os colegas que a gente conhece da física aquática. Muito feliz e otimista, preocupada também pelo que vem pela frente. Mas a gente está comprometido e a associação está conosco, isso é muito importante, saber que nós temos uma associação que nos apoia e que está unida para buscar, junto com todo mundo, o melhor. Feliz. Muito obrigada, viu, Su? Obrigada a todo mundo que assistiu, que ficou aqui com a gente até agora. Um abraço a todos. Até Vamos gravar. Tem que gravar isso, não esquece de gravar. Vou gravar aqui. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Um beijo.